Olá pessoal, bem-vindo ao Compondo com FIIs. E hoje eu trouxe o Forte, um gigante de valor de mercado de 5,5 bilhões. Com crescimento consistente e boa gestão, o BTLG11, o FII BTG Pactual Logística. Para quem gosta de logística, esse é um deles. Vou explicar o porquê e no final do vídeo eu vou dar a minha opinião. Aviso ao cotistas, a notícia boa de todo mês é que vai cair o din-din na conta. E quanto? Quanto e quando vai estar disponível na conta? Para mim vai cair, para você também vai? Vem a distribuição de 80 centavos por cota e vai cair na conta dia 25 deste mês, para os detentores da data base de corte de 13 de março. Pelo preço de fechamento da data correspondente de 0,77% ao mês. É um yield razoável para um FIIs de galpões logísticos. Não é o que mais paga, porém paga regularmente certinho todos os meses. Com a cota atual de R$ 103,17, o yield anual de 9,16%, o PVP de 1, já está num valor justo, liquidez média diária de 12, 13 milhões e a variação nos últimos 12 meses é de positivo, 16,27%. Podemos ver aqui que nesse último ano aí, 16,17%, quem estava posicionado ou comprou final de 2024, início de 2025, pegou toda essa alta aqui, surfou toda essa alta. Foi muito positivo. Toda a rentabilidade de 3 meses, 1 ano, até 10 anos aqui, ó, rentabilidade boa, né? Rentabilidade real, tirando a inflação, foi positivo, aí 10 anos, 138%. Nesses últimos 30 dias, 1,25% de alta, e o IFIX teve uma variação negativa pequena de 0,06%. Temos algumas notícias. BTG mantém lucro estável e reforça a caixa com vendas de ativos. A estabilidade reflete a manutenção de performance operacional consistente, combinando gestão de caixa dos ativos logísticos e ganhos com reciclagem de portfólio ao longo do período. E quais foram os FIIs mais negociados de janeiro? Podemos ver ele entre os mais negociados. Então eu trouxe um relatório gerencial, saiu este mês referente ao mês de fevereiro de 2026, lembrando que o relatório sempre é o mês de contabilizado anteriormente e não no mês que estamos em exercício. O objetivo do fundo é obter renda e ganho de capital com empreendimentos logísticos. Podemos ver que o valor de mercado e o valor patrimonial está igual, 5,5 bilhões. Cotistas, 451 mil, é um dos fundos que mais tem cotista na bolsa, positivo para ele. Positivo para os cotistas também. O comentário do gestor: contamos com 34 imóveis, que 92% dos ativos são localizados no estado de São Paulo, principal mercado logístico do país. O portfólio mantém vacância financeira de 2,9%, reforçando a resiliência e a atratividade dos ativos. Eu acho uma vacância razoável de 2,9%. O gestor também salienta que é um nível estruturalmente saudável. Resultado de fevereiro de 2026, após ter elevado a sua distribuição em setembro de 2025, o fundo realizou um novo aumento, passando ao patamar de 80 centavos por cota, impulsionada pelos lucros de vendas recentes e pelos resultados das revisionais e das novas locações. O aumento foi antecipado para o início de 2026. Desde que o BTG assumiu a gestão, o rendimento vem crescendo de forma consistente, com alta média de 16% ao ano. No resultado do mês, 5 milhões na linha de lucro com vendas. Demonstrativo de resultados.
O resultado do fundo em janeiro foi 39 milhões e distribuiu 42 milhões. O resultado por cota foi 0,74 centavos e distribuiu 0,80. Se a gente vê aqui no mês de dezembro e novembro, ele foi usando nesse período o caixa que o fundo tinha. Então, atualmente o caixa não é muito bom, né? Não está com valor alto. Mas se a gente olhar e observar aqui o lucro projetado com vendas que está em curso nesse momento, tem um valor para usufruir, para botar em caixa, né? Para repor esse valor. Como aqui o gestor já comenta que no ponto 3, ganhos financeiros acumulados ainda não distribuídos pelo fundo. Saldo e resultado deverá ser distribuído ao longo dos próximos semestres, que a gente pôde observar ali. O lucro apresentado consiste em resultados acumulados sem SPE, sem operações de vendas em andamento, podendo sofrer variações em funções de efetivação das transações, dos prazos de conclusão e do recebimento, respectivas parcelas, bem como as eventuais ajustes operacionais financeiros. Patrimônio líquido de 5,5, temos imóveis, caixa, distribuído em fundos imobiliários, em outros, a receber. Aqui temos um bolo de linhas, né? Parece meio confuso isso aqui. Mas ao longo de 2019 para cá, podemos ver o BTLG e o CDI ali equiparados. O CDI teve uma forte alta nesses últimos anos, últimos 2, 3 anos aí. Mas o BTLG vem bem também. Se a gente comparar aqui nesse outro gráfico de 5 anos, o BTLG, CDI, IPCA e o IFIX. Podemos ver que o CDI disparou bastante, mas os aluguéis do BTLG está indexado ao IPCA. E ali o BTLG teve bem acima um pouco acima do IPCA nesses 5 anos. E nos 2 anos também foi positivo, só perdendo ali para o CDI. No histórico de dividendos, em janeiro, 80 centavos, dezembro 79, anteriormente 78, então ele foi subindo sua distribuição por cota. E nesse primeiro semestre ele está naquela banda de 0,78 a 0,84 centavos. Evolução de cotistas, 451 mil cotistas, 2026. Evolução dos dividendos aí embaixo, confirmando também, com o passar do tempo, 16% ao ano, como a gente já viu. Do portfólio, o perfil de ativos é 95% logística, os contratos são do tipo 66% típico e 34% atípico. Já os indexador é referente ao IPCA, 97% praticamente, então é tudo IPCA. A geografia, podemos ver ali que ele tem em alguns estados aí do Brasil, concentrando principalmente em São Paulo, com 92%, e eu vejo positivo isso, que ele é o ativo, que tem a receita, a alocação e o valor para o patrimonial. Então, é de 8% a 10%, não foge muito de 10% por um só ativo, né? Isso ajuda a diversificação, caso dê algum problema em alguma unidade específica, algum galpão, e a vacância está subindo nesses últimos tempos. Top 20 locatários, temos a Assaí com 8%, DHL 6%, e assim vem a Unilever, a Seva, a Amazon, e são empresas boas que estão no portfólio, empresas grandes, vencimento acima de 2029, 58%, com uma duração média dos contratos de 5 anos, não é baixo, mas também não é longo, mas tá bom. E assim ele vai renovando os contratos, fazendo novos, para sempre seguir nesses 5 anos para mais, já fica legal. Revisional 2029, 28%. A localização dos imóveis
está em boa parte no raio de 30 quilômetros a 60 quilômetros de São Paulo, que é uma área boa, boa localização para a malha, né, de desenvolvimento e de importância para a capital, para o estado. Por resumo de ativos, podemos ver ali que a participação do BTLG é de ser o principal, com 100%, dono único. Vacância, podemos ver do zero, alguns ativos ali com 32%, 44%, 86%, três ativos ali com um probleminha de vacância. Acho que a gestão deve estar fazendo seu trabalho bom aí para fazer a realocação aí para ajustar essa vacância. Locatários por cada ativo e a receita no máximo ali 10% de um ativo. Histórico de vendas, costuma desinvestir por ano cerca de 12 a 15% do seu patrimônio, destravando lucro e criando valor via reciclagem, portfólio para cotista. Então, uma gestão bem ativa que recicla bastante o seu portfólio de ativos dos imóveis vendidos. Queria que o ativo sempre acumula mais ativos, né? Mas às vezes é bom reciclar, vender e partir para outros ativos que estão com valor mais interessante para investir. A alavancagem do saldo devedor aqui, podemos ver, tem o IPCA mais 8% ao ano, que esse aqui sim está bastante alto. O saldo devedor, aí temos aí bastante em 2026, 27 e 28. Temos as imagens de alguns ativos aí. Eu gosto de ver os ativos que o fundo tem, mas podemos ver que muitos deles são ativos novos, grandes, bonito de ver. Aí o cara tem uma porcentagem de valor investido neles, né? E aí você observar os ativos, os parceiros. Na minha opinião, contudo, lembrando que não é uma recomendação, é apenas a minha opinião do conhecimento que tenho e de que investe nesse fundo. Tenho algumas cotas no bolso e quero ficar a par do que está acontecendo no fundo. Com o preço de R$ 103,17 no dia dessa gravação do vídeo, o valor patrimonial está em um dos preços e valores justos, porém para o FIIs de tijolo e logístico é feito anualmente a atualização de valores dos imóveis e a variação de compras e vendas pode alterar esse valor para cima ou para baixo. E devido que o fundo é bem ativo em seus ativos, seu portfólio, e percebemos que vários anos e o fundo faz trabalho bem feito de reciclagem e de compra e venda e ganho de capital, isso favorece aos cotistas e a gente fica feliz com isso, a gente fica contente. Não é uma barganha da bolsa, nem dos fundos imobiliários, mas também não está caro para comprar. Quem pretende começar uma carteira de ativos, uma carteira de fundos imobiliários, diversificação, é possível entrar na carteira o BTLG11. Então é isso, estou trabalhando para ver como fica melhor para apresentar os relatórios gerenciais para vocês, pois até o momento não tem uma forma padrão que facilite para mim, para poder apresentar, estou aprendendo aqui, né? Mas vou ajustando aqui e melhorando para poder postar mais informações sobre os fundos imobiliários. Se gostaram, sinta-se à vontade para deixar o gostei, comentar, fazer o canal crescer também. E nós vemos no próximo vídeo. Até mais!